Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clima na Pauta, o podcast que conecta ciência, consciência e ação para um planeta mais sustentável. O meu nome é Marta e hoje vamos entender como acontece o aquecimento global. Vamos desvendar o que acontece na atmosfera, quais os gases responsáveis e como as ações humanas aceleram o processo que está a mudar o nosso planeta. Preparada? Preparado? Então, sigamos juntos. Bom, para começar, é importante saber que o efeito estufa é um fenómeno natural e essencial para a vida na Terra. Sem ele, a temperatura média do planeta seria cerca de 18 graus negativos e a vida, como a conhecemos, não existiria. Mas afinal, o que é isso? Ou o que é esse efeito estufa? A energia do Sol chega à Terra na forma de luz visível e ultravioleta. Parte dessa energia é absorvida pelo Sol, pelos oceanos e pela vegetação, aquecendo o planeta. Em seguida, a Terra emite calor na forma de radiação infravermelha. Aqui entra o papel dos gases de efeito estufa, ou seja, eles funcionam como um cobertor que retém parte desse calor na atmosfera, mantendo a Terra aquecida, não é? Mantendo a Terra um lugar privilegiado, não é? Para podermos ter a vida tal como a conhecemos. Então, os principais gases envolvidos neste fenómeno são o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e o vapor de água. Estes gases absorvem a radiação infravermelha e devolvem parte dela para a superfície, evitando que o calor escape para o espaço. Até aqui parece estar tudo bem, não é? É tudo natural, é positivo. Afinal, sem este efeito estufa, a Terra congelaria. Então, qual é o problema? O problema é o desequilíbrio. O problema começa quando a concentração desses gases na atmosfera aumenta demais, atingindo, não é, os níveis críticos. Porquê? Porque leva à intensificação do efeito estufa, em que a consequência é aquecer o planeta além do normal. Desde a Revolução Industrial, por volta do ano de 1750, a concentração do dióxido de carbono na atmosfera subiu de aproximadamente 280 partes por milhão para mais de 420 partes por milhão. Isto é um aumento de quase 50% em menos de 300 anos. Ou seja, a velocidade desse aumento é sem precedentes. E para agravar ainda mais a coisa, é que o dióxido de carbono pode permanecer na atmosfera por centenas de anos. Como já te disse em episódios anteriores, a ciência prova que as atividades humanas aumentam e contribuem para o aquecimento global. Principalmente a atividade da queima de combustíveis fósseis, não é? Como combustíveis como o petróleo, o carvão, o gás natural, que servem para gerar energia, alimentar fábricas, carros, aviões, prédios, enfim. Uma outra atividade humana que contribui em muito é o desmatamento, portanto, a desflorestação, quando as árvores são cortadas, não é? Elas deixam de absorver o dióxido de carbono na atmosfera e também muitas vezes a madeira queimada liberta carbono acumulado. Uma outra atividade
Também muito apontada é a agropecuária intensiva, especialmente a criação de gado que produz metano através da fermentação digestiva e o manejo do solo que emite óxido de nitrogênio. E depois a atividade industrial, não é? As indústrias que libertam diversos gases de efeito estufa, incluindo os chamados gases fluorados, que são muito potentes, mesmo em pequenas quantidades. Portanto, estamos aqui perante um ciclo de aquecimento global, não é? Ou seja, o ciclo é o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, mais calor retido próximo à superfície da Terra, aumento da temperatura média global, mudanças climáticas com eventos extremos, com o degelo das calotas polares e consequente subida do nível do mar, e depois impactos ambientais, sociais e económicos. Isto é uma bola de neve, não é? Este ciclo cria um efeito cascata, onde algumas atividades aceleram outras, como é o exemplo do derretimento do gelo no Ártico, não é? Que reduz a reflexão do Sol e aquece ainda mais aquela região. Mas por que é que será que eu te estou a falar sobre estas coisas? Bom, porque entender como o aquecimento global acontece é fundamental para podermos agir em consciência, com consciência. Uma coisa é não ter conhecimento, outra coisa é ter o conhecimento, perceber que os nossos gestos, as nossas atitudes, os nossos hábitos podem ter consequências graves. E quando assim é, a partir do momento que tomamos consciência que assim é, então temos a capacidade de poder mudar. É preciso mudar. O que está em causa é a nossa sobrevivência. Então eu não vou continuar a fazer uma coisa ou fazer da mesma forma, algo que eu sei que contribui para o colapso climático. Então, desse conhecimento nasce a consciência, nasce a responsabilidade de mudar. Sabendo quais são os gases que precisamos de reduzir, sabendo quais são as atividades humanas que estão a prejudicar, que estão a contribuir para o colapso, que devem ser transformadas, não é? Então fica claro o papel de cada um, o papel do governo, das empresas, dos cidadãos, de cada um de nós. Todos estamos chamados a agir, todos somos responsáveis, todos temos a nossa cota de responsabilidade, então todos estamos chamados a contribuir para esta mudança e para esta transformação. Não estamos sozinhos, temos-nos uns aos outros, felizmente, somos dotados de inteligência, somos capazes, só que temos que colaborar uns com os outros e temos que desconstruir paradigmas. A ciência dá-nos as ferramentas para agir de forma eficaz, ferramentas que nos ajudam e que nos certamente vão ser essenciais para evitar as consequências da crise ambiental, da crise climática, não é? Pelo menos para evitar que sejam ainda mais graves. Mas mudar os comportamentos é da inteira responsabilidade de cada um de nós. É esse o meu objetivo. Trazer-te o conhecimento para que possas ganhar consciência. E a partir daí, que também tu sejas um multiplicador, um educador,
que possas levar esse conhecimento a mais pessoas, à tua família, na tua casa, no teu trabalho, e que a mensagem vá passando, porque é urgente, porque é agora, ou não é? Agora já sabes como acontece o aquecimento global. Convido-te a refletir sobre as tuas escolhas diárias e sobre o impacto delas no planeta. Aliás, até uma coisa bem engraçada para fazer em família. As crianças são verdadeiras esponjas, se lhes explicares estas coisas. Há muitos vídeos no YouTube também feitos mesmo para as crianças, para as diversas faixas etárias, para ajudar a compreender, e é incrível, verdadeiramente incrível a forma como elas captam a mensagem e entendem a dimensão do problema e como se prestam a querer ajudar, como querem ser guardiãos do planeta, não é? Então, na nossa própria casa, em clima familiar, há muitas coisas que podemos fazer, não é? Refletir sobre as nossas escolhas, sobre como fazemos as compras, sobre como consumimos, como tratamos o lixo em casa. Vais ver. Provavelmente até nem lhes vais dar grandes novidades, porque felizmente hoje em dia nas escolas já se começou a introduzir estas questões. Bom, o futuro está nas nossas mãos e a mudança começa com o conhecimento. O meu nome é Marta e este foi mais um episódio do Clima na Pauta. Até à próxima semana e que possamos juntos cuidar do nosso planeta, da nossa casa comum, com sabedoria e urgência. Paz e bem.